a 20. E assim terminamos, encerraremos o livro de Efésios, e o livro de Efésios, que é um livro bem denso, então termina de ser exposto a todos os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é santo, justo e bom. E o Senhor nos dá o privilégio de ouvir da tua palavra e de ouvir, Deus, o que o Senhor tem para nós, Deus, acerca de todas as coisas apresentadas no livro de Efésios, desde a vida familiar, da vida conjugal, da vida no trabalho, desde toda a formação de quem Deus é e o que o Senhor fez em nossas vidas. E hoje encerrando com a armadura de Deus e a guerra espiritual. Senhor Deus, guia-nos nessa noite, para que teu nome seja glorificado. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, então nós lemos Efésios capítulo 6, no culto anterior que expomos Efésios, nós falamos sobre o relacionamento tanto entre homem e mulher, tanto entre pais e filhos, e falamos sobre patrão e empregado, e tudo isso baseado num versículo que dizia: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, este verso de hoje, os versos de hoje, que serão de 10 a 20, no capítulo 6, eles encerram todo esse tema central do enchei-vos do Espírito, e trazendo o tema da luta espiritual. Efésios 6 é o clímax teológico e pastoral da carta. Paulo encerra a epístola mostrando que depois de aprender a viver cheios do Espírito, ordenado ao lar, ser íntegro no trabalho, o cristão precisa entender onde realmente está essa batalha. A batalha que ele luta no dia a dia. A ideia central vem: a vida cristã é vivida em meio a um conflito espiritual real. Somente fortalecidos no Senhor, vestidos com toda a armadura de Deus e perseverantes em oração, podemos permanecer firmes contra as astutas ciladas de Satanás. E os versos começam: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, e com os poderes, e o qual podereis apagar, ou seja, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, com intrepidez, fazer o conhecimento, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumprir fazê-lo. Amém? Irmãos, esse texto, então, como eu estava dizendo, ele está num momento especial da carta, em que nós vimos no capítulo, carta na qual nós vimos no primeiro a terceiro capítulo, quem somos em Cristo, eleitos, reconciliados,
e adotados como filhos. Como vivemos em Cristo, nós vimos no versos do capítulo 4 até o verso 9 do capítulo 6, em santidade, família, trabalho, como nós devemos viver. E agora no capítulo 6, verso 10 a 20, porque essa vida encontra oposição? Por que nós encontramos oposição? E aonde é o nosso campo de batalha na batalha espiritual? Então, nós dividimos essa carta nessas três grandes áreas, onde a gente vê no capítulo 6 um chamado ao fortalecimento, em a realidade do inimigo, a armadura de Deus, a oração perseverante. E a ênfase está na fonte da força. Da qual força? Da força que nós somos chamados a ter diante a essa luta. A natureza da batalha, os recursos que Deus nos deu, e nós temos que lembrar que estamos em guerra. A atmosfera de guerra, aonde acontece toda essa guerra. Então vamos lá, verso 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder, nos diz as Escrituras. A palavra aqui, sede fortalecidos, irmãos, é edinamuiste, significa deixar ser fortalecido. Não é algo não é um exercício físico que eu faço para que eu me fortaleça, mas sim para que Deus me fortaleça. Então, é num sentido passivo, no sentido de deixar ser enchido de força. É um imperativo passivo. A força não nasce do cristão, mas ela vem do Senhor, nosso Senhor, que fez os céus e a terra. A força de seu poder ecoa o que em Efésios 1, 19 e 20 falou. O mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus. Esse poder, ele enche o cristão. Então, irmãos, para que nós lutemos uma batalha espiritual, e o que é a batalha espiritual? É a batalha que nós, cristãos, temos todos os dias contra as forças do mal, que nos tentam, que tem alegria em que nós caiamos, que tem alegria na dor e na retirada do caminho do cristão, na caminhada da fé. Isso ele faz de maneira ativa, mas também de maneira passiva, fazendo com que o cristão, pouco a pouco, vá se perdendo, deixando de ter amor às Escrituras, deixando de orar, deixando de alimentar-se de Deus e vivendo uma vida de Netflix, uma vida de YouTube, uma vida de prazeres da carne, de distrações desse mundo, e até mesmo começar a professar coisas que não mais são condizentes com as Escrituras. Então, irmãos, essa batalha que nós vivemos todos os dias, aqui nós oramos pelas crianças, porque as crianças têm sido atacadas com falsas doutrinas que fazem com que as pessoas se afastem do Senhor. Seja ela o marxismo cultural, seja o humanismo, seja também até mesmo algumas questões alimentares que afastam, fazem as pessoas crescerem fracas e não poderem suportar as questões da adultez e depois trazendo uma sociedade frágil que acaba recorrendo então a bebidas, drogas, etc, etc. Tá? Então, contra tudo isso que nós lutamos. Essa é a batalha espiritual e não uma expulsão de demônios ou aqui é o demônio de não sei o que, o demônio de não sei o que lá. Não, não é isso. Satanás não há, nunca é uma palavra difícil, mas raramente ele ataca de forma frontal o cristão. Ele está sempre ao derredor, ele sempre está criando estratagemas ou estratégias para atacar o cristão. Como eu disse para vocês, eu nunca vou ser tentado por um prato de fígado, mas tem coisas que mexem comigo e me facilitam a exercer o pecado que habita em mim. Porém, o Senhor Deus nos deu o Espírito Santo e força e poder para vencer o mal.
E a fonte da força não está no cristão. Porque se ele tivesse a força própria, ele não precisaria de Cristo. Agora, nós, com nossa força, estamos destituídos da glória de Deus, nós caímos no pecado. Porém, nessa vida que temos, com Cristo, podemos vencer o pecado. É possível vencer o pecado, irmãos. Todos, com Cristo. Irmãos, vamos não pecar para sempre? Não, só na segunda vinda de Cristo. Mas é possível vencer o pecado. Mas aí está se contradizendo. Não, eu apenas estou dizendo que nós não viveremos em pecado. Nós não viveremos tendo prazer no pecado. E é isso que Deus, que Jesus nos dá como força, no sentido de não mais vivermos pelo pecado. Acidentes podem acontecer? Podem. Mas, irmãos, Deus nos dá a força suficiente para vencer o pecado. A realidade da batalha, olha só. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versos de 11 a 12. O inimigo e sua estratégia, as ciladas, a palavra é metodeia, é de onde vem método, de onde vem a palavra cilada, ou armadilha, estratégias planejadas, enganosas e sutis. Isso me lembra a infância dos anos 80, em que nós colocávamos lá uma caixinha, levantávamos essa caixinha, colocávamos um pauzinho, amarrava aquele pauzinho, ia atrás da árvore e deixava os grãos de farelo de pão, nós usávamos, para que os passarinhos fossem lá. E toda essa estratégia para pegar o passarinho. Satanás usa de estratégia para pegar o cristão, para abocanhar o cristão, no sentido de desviá-lo da fé. O diabo raramente ele ataca de frente. Se ele aparecesse com a figura de diabo, todos nós fugiríamos, oraríamos, mas ele vem disfarçado de ideologia, de coisas que soam doce aos nossos ouvidos. Por exemplo, nós estamos sendo criticados por termos tomado uma postura contra um pecado que está acontecendo na nossa família. E Satanás fala doce aos ouvidos dos que não creem, tentando também atingir aqueles que creem, dizendo: mas isso é normal, não tem problema, você não precisa ter preconceito, você tem que ser do amor, está tudo bem esse pecado. Não podemos cair nas estratagemas ou nas metodeias, a palavra ali selada é essa, metodeias, os métodos de Satanás. A natureza, diz ali as escrituras no verso 12, como lemos, que não é contra sangue nem carne, ela é contra os espíritos, principados, potestades, dominadores desse mundo, forças espirituais do mal. Olha só, Paulo redefine o inimigo. Antigamente, o inimigo de Israel era o povo pagão. Era uma pessoa, um povo, uma idolatria. A idolatria do povo fazia do povo pagão, fazia dele inimigo de Israel. Agora, nosso inimigo é apontado diferente. Elas não são pessoas, não são a figura do governante em si, não é a estrutura humana, mas ela é principado, potestades e dominadores desse mundo. Primeiro, quando a gente fala sobre essas questões, nós estamos falando que no mundo celestial há uma hierarquização. Demônios chamados de potestades, que são principados, que são principais, que são acima dos outros, que dão ordens e criam estratégias. Potestades são executores daquilo que os principados assim o fazem. Dominadores desse mundo tenebroso são líderes que a gente vê isso em ideologias. Hoje a gente vê ideologias que são contrárias às escrituras e que são impossíveis de serem reconciliadas com as escrituras. Forças espirituais do mal, de uma maneira geral aqui. Veja,
nós não estamos trazendo, quando falamos sobre pecado, quando falamos sobre guerra espiritual, nós não estamos falando de guerra contra pessoas, mas sim contra espíritos do mal, potestades. A guerra, ela é espiritual. E isso serve para fazer com que a igreja entenda, primeiro, que a guerra, ela é real e ela é organizada, tem hierarquia. Porém, essa é a visão positiva, mas eu quero trazer também a posição negativa, o que a guerra não é. Nós não estamos aqui pregando contra pessoas que praticam atos ruins. Nós estamos pregando contra o pecado delas. Mas a igreja tem a função de amar as pessoas, de aproximar pessoas, de fazer pessoas serem confrontadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Óbvio, usando o púlpito para isso, usando a palavra de Deus, mas as pessoas, elas não vão ser confrontadas diretamente por nós, no sentido físico, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que te convenceu a largar dos teus vícios, me convenceu a largar dos meus vícios. É Ele que te trouxe até aqui. É Ele que pode te manter no caminho de Deus. A pregação da palavra é a forma como Deus usa para que a sua lei seja promulgada, para que o Espírito Santo convença as pessoas e essas pessoas andem no caminho do Senhor. Mas não é um método de surra que a gente tem que usar contra as pessoas, porque elas têm nelas hoje aquilo que nós tivemos no passado. Nós éramos iguais a ela. Certa feita, o Victor me pediu alguns conselhos acerca de uma discussão teológica que ia ser sido feita. E eu falei que aquela situação seria difícil porque a pessoa, ela já não mais queria saber a verdade. E que talvez o melhor para aquela pessoa seja não confrontá-la, porque isso só deixaria ela mais nervosa, mais chateada, e ela não entenderia a verdade. A melhor coisa que deveria ser feita por aquela pessoa era orar, era abençoar e bendizer, e pouco ao pouco, a palavra, e apresentando a palavra de Deus, pouco a pouco, para que aquela pessoa se convertesse. Eu sei que hoje o Victor segue orando por aquela pessoa. E essa pessoa um dia vai, ouvindo do Evangelho de Deus, entregar a sua vida a Jesus, se for a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, a luta contra a pessoa, quando a gente luta contra a pessoa, a gente erra o alvo da nossa batalha. A igreja deve amar as pessoas. Aqui todos são bem-vindos, porém aqui não se concorda com tudo. Aqui o pecado é confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estávamos aqui no culto da virada e apareceu uma pessoa que estava trajado de uma maneira diferente da que nós cristãos trajamos. É uma pessoa que estava sob efeito de algumas substâncias e ela veio aqui, pediu um banheiro para nós. Antes dela pedir o banheiro, a primeira coisa que ela ouviu foi um bem-vindo. Deus abençoe. Sim, foi oferecido o banheiro para ela, foi cuidado dela, ainda foi convidado para que essa pessoa viesse ao culto. Talvez agora não, mas quem sabe no futuro. E eu queria saber como muitas igrejas, porque essa é uma palavra difundida para todas as igrejas, e aí nós temos que pensar na nossa, mas também na igreja que se faz presente no mundo inteiro, como que elas receberiam esse tipo de gente? Sabe, irmãos, nós temos que ser sinceros. Um dia, eu sonho em colocar uma placa na frente da igreja que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, né? Uma outra placa que talvez um dia vamos colocar, talvez povo LGBTQIA+, seja bem-vindo, aqui você vai ser amado. Não no sentido de que nós vamos concordar com eles, mas no sentido de que eles vão ser amados. Porque o que eles têm é a mesma coisa que nós tivemos outrora. Uma vida entregue ao pecado. Irmãos, nós temos que levar isso a sério. Nosso alvo não são pessoas, no sentido de atacar pessoas. Nosso alvo é trazer pessoas para o reino de Deus. Efésios 6,13 diz que o objetivo é permanecer firme.
Olha lá o que diz 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido, permanecer inabaláveis. Irmãos, o objetivo da armadura de Deus é nos deixar firmes contra essa guerra espiritual. Firmes contra os ataques de Satanás. Firmes para que nós não caiamos, para que nós não erremos o alvo. Errar o alvo chama-se pecado, pechar. Nós não podemos errar o alvo. E Satanás vai querer fazer com que a gente erre o alvo. Satanás vai tenta encher nosso coração de dúvida. Nosso coração cheio de oportunidades de entretenimento ao invés de vir ao culto. Satanás vai nos tentar cair, para fazermos cair dia após dia. E como permanecer, porque nessa guerra basta permanecermos, porque o fim de Satanás já está decretado. Nós devemos permanecer em pé diante do mundo e de joelhos diante de Deus. Não ceder, não pecar, não cair. Irmãos, esse é o objetivo primário da armadura do Senhor. Note que a armadura do Senhor, ela não é trazida necessariamente como uma questão de ataque, mas sim de defesa, de proteção, para que nós nos mantenhamos em pé. 2 vezes aparece aqui a ideia de resistir e permanecer. A vitória aqui não é conquistar territórios, mas é não cair. Irmãos, nós vivemos em guerra. O cristão vive em guerra. Citando o Victor mais uma vez, eu imagino que ele sofre na escola. Eu imagino que você sofre no trabalho, onde tudo está sendo organizado para que a gente caia. É maravilhoso para Satanás quando um irmão grande na fé cai e escandaliza a igreja. Irmãos, temos que estar firmes em Deus, porque só assim a gente não cai. Olha lá, por que toda a armadura? No sentido de que não é uma coisa só que vai fazer a gente resistir, mas todos os elementos da armadura de Deus. E aqui, irmãos, começamos no verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo com a couraça da justiça. Irmãos, para ilustrar aqui o culto de hoje, eu trouxe um amigo do meu filho, que é esse soldado. É mais ou menos, ele aqui não tem o escudo, que estava aqui. Mais ou menos, essas são as peças que vai ser citado aqui. É óbvio que a ênfase não está na peça, mas sim no que ela representa. Mas para que entendamos o que as escrituras querem dizer, essa é a figura de um soldado, a princípio da época romana, como ele mais ou menos se assemelhava. E quando fala aqui sobre a armadura, é algo semelhante a isso que está sendo falado. Eu vou falar sobre os elementos, talvez eu traga ele de novo, mas para que vocês possam compreender. O cinto da verdade. Veja, o cinturão que encontra-se aqui no abdômen, ele também serve para proteção, mas ele serve para que as vestes do soldado fosse introduzida no cinturão. O cinturão também serve para colocar a sua espada, as suas armas também, facas, armas de corpo a corpo. E fechava a túnica. Verdade do Evangelho, e quando se fala cinto da verdade, é a verdade do Evangelho e a verdade na sua vida. Irmãos, se você quer viver uma vida segura, comece vivendo a verdade. Verdade diante de Deus, não minta para Deus, não minta para os irmãos, não minta para a igreja, não minta para seu próximo. Viva uma vida de verdade diante de Deus e diante dos homens. Lembrando que a nossa vida de verdade, ela se baseia
na verdade das Escrituras. Essa verdade, você vivendo a verdade das Escrituras, você vai ficar firme, vai começar seguro. Irmãos, como é duro ver pessoas que vivem, por exemplo, têm um relacionamento extraconjugal, ou têm um pecado escondido e não vivem a verdade. Vivem uma vida de aparência. Essas pessoas morrem cedo, infartam, têm dificuldades, crises de choro, crises de raiva, nervosismo, violência. A falta da verdade nos amaldiçoa, porque o pai da mentira é Satanás. Irmãos, para mantermos nós firmes nessa guerra, iniciamos com a verdade, verdade diante de Deus, verdade diante dos homens, sendo essa verdade vivida por meio da verdade de Deus para com os homens. Amém? A verdade do evangelho e integridade pessoal. Sem verdade tudo desmorona. Não se segura nada, não se protege nada. Sem a verdade, sem o cinto, não se pode usar a espada, porque a túnica, como que você vai pregar de uma coisa que você não crê como verdade? Ou como você vai pregar de algo que você não vive de verdade? Não estou dizendo perfeição, irmãos, vocês sabem o que eu quero dizer, mas que a verdade seja centro nas nossas vidas. Couraça da justiça. A couraça é um elemento que está no peito, que protege o coração, que protege os órgãos vitais do guerreiro. Ela tem dois lados. Por que justiça? Isso está se falando da justiça imputada em Cristo. Por isso que nos mantém em pé, é lembrarmos que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Irmãos, Satanás vai tentar nos pôr dúvidas. E se nós vivermos segundo a justiça de Deus, a justiça que Cristo, o mérito de Cristo, você tendo essa justiça, isso te protege o teu coração de dúvidas. Tudo bem? Seja bem-vindo. Protege o seu coração de dúvidas. A couraça da justiça, a justiça imputada em Cristo. Lembra de quem nós somos, da onde nós viemos e o que Cristo fez por nós. Isso protege o nosso coração contra as acusações do inimigo. Ah, você é pecador, você merece o inferno? Sim, mas a justiça imputada em Cristo, ela me protege. A justiça de Deus, derrubada ou infundida em Cristo, no sacrifício de Cristo Jesus, ela me mantém protegida dessas armadilhas de Satanás. Conseguiram entender? Lembrar de que sim, sou pecador, sim, mereço o inferno, mas sim, essa dívida foi paga em Cristo. A justiça de Deus foi imputada em Cristo Jesus. Amém? Calçados do Evangelho da Paz. Aqui, obviamente, é um calçado de guerra. O calçado de guerra romano, na época, ele tinha como se fosse umas garras, como se fosse uma chuteira primitiva, né? Apesar de ele ser pesado, ele não é para esporte, obviamente, mas é para que mantenha o guerreiro em pé durante as batalhas. Do Evangelho da Paz. Olha só, o Evangelho de Cristo, ele nos mantém em prontidão, nos dá estabilidade e direção. O Evangelho nos mantém firmes e não confusos quando nós lembramos da justiça que foi imputada em Cristo. Veja, está interligado, né? Porque a justiça, ela é revelada através do Evangelho, né? Ele faz com que a gente tenha em mente quem nós somos. O Evangelho diz quem nós somos. O Evangelho diz quem Deus é. O Evangelho diz o que Deus fez. E o Evangelho diz quem nós somos hoje. E o Evangelho nos conta aonde iremos no pós-morte. E se nós
mantermos essa questão do Evangelho, as questões todas que o Evangelho traz para nós, nós vamos nos manter firmes. Firmes. O verso 16 fala sobre o escudo da fé. O escudo romano era feito de madeira, coberto com couro e umedecido antes da batalha, para que quando as flechas que vinham com piche e fogo batessem nos escudos e grudassem, ele não pegasse fogo. Por isso, olha só que legal como ele traz embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tendo em mente que esse escudo, ele mergulhado na água, ele apagava as flechas. O nosso escudo, que ele é mergulhado na fé, na certeza, porque uma coisa, irmãos, é nós termos a certeza do Evangelho, é nós sabermos o que tem no Evangelho, sabemos quem Deus é, o que Deus fez e quem nós somos, ok. Mas se nós não tivermos fé, não aplicarmos isso a nós teremos dificuldades. Como assim? Nossos pecados é que crucificaram Cristo, de todos nós. Só que os nossos pecados foram expiados por Cristo. Ou seja, a aplicação do Evangelho, a aplicação da justiça de Deus, a aplicação daquilo que Deus fez fez e fará, e aquilo que Ele é, e aquilo que nós somos, e o que acontecerá conosco, vem através da fé. E quando nós falamos sobre fé, a fé salvífica, e olha só depois o que virá, qual outro elemento que virá? Fé que confia em Deus diante dos ataques, dados inflamados, acusações, dúvidas, tentações. Irmãos, todos nós, por mais letrados nas escrituras que somos, nós temos, vez ou outra, dúvidas. E é saudável ter dúvida, porque com a dúvida nós podemos saná-la, podemos crescer por meio dessas dúvidas. Então, irmãos, não se chateiem se vocês, em alguma vez ou outra, tenham dúvidas, porque elas são meios de nós crescermos. Porém, a dúvida, quando lançada por Satanás, não tem a ideia de que nós cresçamos, mas sim que nós desistamos, que nós tenhamos dificuldades em continuar no caminho do Senhor. Irmãos, use o escudo da fé e essas flechas serão apagadas. Fé naquilo que Cristo fez, fé no Evangelho. Fé não é fé em si mesmo, porque fé em si, fé na fé é fideísmo, e nós não cremos na fé da fé. Não é uma vozinha que está lá rezando para um santo, olha o tamanho da fé dela. Não, aquela fé não tem sentido nenhum, porque a fé que a Bíblia fala é a fé no Salvador Cristo Jesus. Há um só mediador, há um só entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus o homem. A fé, ela não tem valor em si mesmo, ela tem valor na pessoa da qual nós temos fé, e nessa pessoa é Cristo. Fé na fé, fideísmo. Fé em Cristo, fé genuína. E essa fé é que é o nosso escudo contra as acusações, dúvidas e tentações de Satanás. Verso 17, tomai também o capacete da salvação. Nós falamos sobre a salvação, a segurança da salvação. Protege a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa cabeça do desespero, até mesmo do suicídio, ou seja, de tudo aquilo que vem afligir a nossa alma, a nosso pensamento. Entendermos que, independente do que aconteceu no passado, no presente e no futuro, no sentido de pecado, Jesus prometeu que ia nos salvar. Cristo nos salvou. Não há perda de salvação. Tudo bem, André, e se aquela pessoa se desviar da fé? É porque ela nunca foi salva. Mas se você for salvo,
você nunca ou se desviar, a fé vai voltar. Essa questão teológica a gente já falou. Contudo, a fé e a salvação, o capacete da salvação, vai lembrar quem você é, filho de Deus, porque a salvação, ela nos faz ser filho de Deus. Nós vemos isso em Romanos capítulo 5, João capítulo 1, quando nós expusemos o verbo que se fez carne, e ele nos fez filhos de Deus. O capacete da salvação lembra quem nós somos, filhos de Deus. Isso está em Efésios capítulo 6, verso 17. O capacete da salvação. Lembra, irmãos, você é um salvo. Você foi salvo por Cristo e não há perda dessa salvação. A Bíblia ensina isso, por exemplo, na parábola da boa semente. A semente que deu fruto. As demais não deram fruto. As demais receberam apenas com uma alegria. Veio o tempo, veio o sol, veio as tentações desse mundo e não deram fruto. Mas aquela que encontrou o coração adubado por Deus, ela deu frutos. E se somos esses corações que foram adubados, esse é o chamamento eficaz, né, irmãos? E recebemos Cristo, não há perda de salvação. Lembre-se, você é uma pessoa salva. E isso vai proteger a tua mente. Ah, mas eu quero tirar minha vida porque eu não valho nada. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou. Isso significa que ele nos deu o valor. Ele nos deu o valor que temos, não porque somos bons, mas é porque ele nos amou. Ele nos salvou. Lembra, o Deus que se fez homem, ou que fez o seu Filho homem, para fazer homens filhos de Deus. Isso, irmãos, protege a nossa mente. E aqui, a palavra de Deus, o único instrumento de ataque na nossa situação aqui, a espada da palavra de Deus. Aqui, nós lembramos que a espada era usada para ataque corpo a corpo, irmãos. Não era usado para sair, como hoje nós temos armas de longo alcance. Na época eles também tinham um arco e flecha, tinham outros. Mas aqui fala de uma espada que é para usar no combate corpo a corpo. Nós não podemos pegar a espada de Deus e usá-la para destruir, para matar, porque nós vimos que o nosso inimigo não é o ser humano. O nosso inimigo é espiritual. Então nós usamos a palavra de Deus para proclamar a verdade do Evangelho, para proclamar o caminho santo, justo e bom que é agradável a Deus. E nesse contato físico, às vezes ali no 1 a 1, ou seja, no discipulado, no evangelismo, é ali que o Espírito Santo de Deus age, trabalha através da palavra de Deus, no culto, na exposição das Escrituras, na pregação do Evangelho. Mas lembrem, nós não podemos errar o alvo. O nosso alvo é o pecado e não o pecador. A igreja é portas abertas, todos são bem-vindos. Nós não fazemos acepção de pessoas, nós não temos preconceito. Nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho é capaz de mudar aquele que está lá no caminho do pecado, assim como mudou a mim quando eu estava no caminho do pecado, assim como mudou você quando você estava no caminho do pecado. Amém? Então, irmãos, aqui mais ou menos nós temos a visão da armadura de Deus. A armadura não é algo místico, que alguém vai se revestir de uma armadura espiritual. Não, ela é prática, são realidades, e elas são realidades espirituais já dadas por Cristo. A justiça, a salvação, a verdade, a fé, todos elementos nos dados por Deus. Palavra de Deus. Não é algo místico, uma coisa assim, agora hoje eu vou, Deus, orar, que eu estou calçando a armadura de Deus. Não. Nós temos que lembrar que esse texto é uma comparação, é uma forma de
de expor uma verdade. Não há uma armadura no sentido místico, no sentido religioso, a palavra mal utilizada, religiosa, mas não, ela é uma prática cujos elementos, oração, fé, justiça, verdade, são mais importantes do que aqueles elementos que são usados ali, simplesmente para que a gente entenda o que as Escrituras nos estão propondo. Então, irmãos, o importante aqui não é a armadura, no sentido, mas a armadura de Deus, aqueles elementos, a fé, a justiça, a salvação, a palavra de Deus, a couraça da justiça. Então, irmãos, o Evangelho da Paz é nisso, nas Escrituras, no que Cristo fez, é aqui que nós nos mantemos em pé. Lembrem, a guerra espiritual não é conquista de território, mas é manter-se em pé diante das potestades e dos espíritos maus de Satanás e todas as suas hostes, tentando nos desviar, tentando nos retirar do caminho de Deus. Olha só, a oração trazida ali dos versos 18 ao verso 20, com toda a oração e súplica, perseverando. Observações importantes acerca da oração. Paulo não diz que depois de vestir a armadura ore, mas ele diz, orando o tempo todo. A oração, ela é contínua. A oração, ela, entre aspas, ativa a armadura, ela sustenta o soldado, ela mantém a vigilância espiritual. Paulo termina com um exemplo, pede oração não por livramento, mas por ousadia, clareza, fidelidade ao evangelho. Mesmo preso, Paulo se vê como embaixador das cadeias para levar o evangelho. Paulo não pede oração por rebeldia. Paulo não pede oração para que ele tenha força física para destruir, ou ele não pede oração para que pessoas morram. Não, ele pede oração para que Deus dê força e intrepidez, para que ele pregue o evangelho, que é o poder de Deus para salvar as pessoas, e o poder de Deus para proteger o crente nessa armadura espiritual. Amém? A teologia central é que a guerra ela é real, mas ela não é física. A força vem de Deus e não do homem. A armadura ela é divina, ela nos é dada, ela não é humana. A vitória se expressa em firmeza e não em espetáculo. E a oração é indispensável. Ela aplica tudo isso aos crentes. Amém, irmãos? Essa é a exposição das Escrituras. Mas nós temos algumas aplicações simples que eu gostaria de trazer para vocês. Irmãos, primeiro, para a igreja, pare de lutar contra pessoas. Tenha discernimento espiritual. Isso é essencial. Nossa luta não é contra carne, nem sangue. Irmãos, oremos mais, jejuemos mais, preguemos mais o evangelho, amemos mais as pessoas. Irmãos, nós vamos ter perseguição. Se você não está passando por perseguição, significa que você não é um cristão de maneira adequada. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, pregue, ame, ore. E Deus o fará. Mas não bata em pessoas. Não destrua pessoas com a sua eloquência. Não destrua pessoas com a sua inteligência. Para o crente, de maneira individual. Bom, para a igreja, nossa igreja está no caminho. Eu vejo, a gente vê e conduz, todos que conduzem a igreja conduzem nisso, entendendo que nós amamos as pessoas. Mas para as pessoas individuais, para nós, cristãos cada um, não confie em sua experiência, mas na armadura de Deus. Confie naquilo que Deus fez, naquilo que Ele é. Não na tua
na tua inteligência, na tua força, no teu status, no teu dinheiro, mas naquilo que Deus fez e naquilo que Ele fará, na segunda vinda de Cristo. Vida sem palavra e oração é vida desarmada. Eu sempre gosto de citar o exemplo de Martinho Lutero, quando estava na dieta de Worms, escrevendo, então, traduzindo as escrituras, e ele escreve no diário dele: hoje estou tão ocupado, tenho tantas coisas. Ele fala dezenas de coisas que estão acontecendo, ele correndo risco de vida. Tenho tantas coisas para fazer que eu não consigo ficar menos de 2 horas e meia em oração diante de Deus. Robert Murray McCheyne, ele é um dos grandes evangelistas lá nos Estados Unidos, ele que fez até a forma de como ler a Bíblia num ano só. Ele disse: 2 horas depois de eu nascer, minha mãe já me levava no meu primeiro encontro de oração. Irmãos, orem, leiam as Escrituras, porque o cristão sem palavra e sem oração é um cristão desarmado. Para os líderes, desde os líderes de suas casas, desde os líderes aqui da igreja, a maior batalha é pela fidelidade ao Evangelho. O púlpito também é um campo de guerra espiritual. Que nós nos mantenhamos firmes na palavra do Senhor. Irmãos, chegando então à conclusão. Efésios termina lembrando que a vida cristã é gloriosa, mas ela não é fácil. É cheia do Espírito, mas é travada em meio à batalha. Nossa segurança não está em sermos guerreiros habilidosos, mas em estarmos vestidos com aquilo que Deus já providenciou em Cristo. Como assim? Vocês viram que eu falei isso do início ao fim da pregação. Mas se você olhar cada um dos elementos, eles terminam em Cristo. Fé em Cristo, justiça imputada em Cristo, o Evangelho de Cristo. Irmãos, todos os elementos, a verdade de Cristo. Nós temos que perder essa mania de achar que a Bíblia, ela trata só de nós. A Bíblia trata de Deus, das maravilhas de Deus, e como Deus se relaciona conosco. Eu volto a dizer, quando lemos a história de Davi e Golias, nós não somos Davi, nós somos Golias, que blasfemamos contra a palavra de Deus, e que se não fosse Deus nos resgatar, nós seríamos aquele guerreiro blasfemo. Cristo, a armadura de Deus, se pudesse ser resumida, não se faz isso, porque o texto não se permite, mas não permite isso, mas se ela pudesse ser resumida, ela seria resumida em Cristo. Nossa segurança não está em sermos guerreiros habilidosos, mas em estarmos vestidos com aquilo que Deus já providenciou em Cristo. O cristão vence não porque ataca melhor, mas porque permanece firme. Porque permanece firme. Irmãos, toma teu estandarte. Veste a tua armadura em Cristo e vamos à luta. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por poder expor o teu evangelho, poder expor as tuas verdades. E assim encerramos, Deus, mais um livro das Escrituras, sendo alimentado por elas, Deus, tendo o nosso interior perscrutado pelo Senhor. Senhor Deus, sendo visitado por ti, Senhor. Obrigado pelas tuas palavras, que nós lembremos que o Senhor é a nossa força, nossa rocha. Deus, que o Senhor é a nossa armadura e que na guerra espiritual somos mais que vencedores, porque o Senhor venceu. E aqui, Deus, nós precisamos nos manter firmes em Cristo, por meio da tua palavra, por meio da tua verdade, da tua justiça, do teu evangelho, em tudo, dando graças a ti e entendendo que a guerra espiritual, ela é real e ela não é contra pessoas,
e ela é contra as potestades, as forças do mal, mas que o Senhor nos equipa para combater e permanecer em pé. Essa não é uma guerra de conquista de território, mas é uma guerra de manter-se em pé contra as ciladas do inimigo. Uma igreja em pé vai levar o evangelho a toda criatura. Livra-nos do mal e nos dá a tua força. Em nome de Jesus. Amém.